Gravando, meninas? Apareceu para vocês? A gravação, sim. Então, boa noite, vitoriosas, lindas, maravilhosas, abençoadas, ativadas, porque nós vamos nos ativar hoje juntas. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, eu e a Dani aqui estamos numa missão de mulheres ativadas vivendo milagres. E é um tema que Deus colocou no nosso coração, que a da Bela nunca foi e nunca será sobre joias, né? Joias é uma desculpa para a gente estar juntas, caminhando juntas e vivendo e crescendo juntas, né? Ganhando dinheiro, que a gente também precisa de ganhar, mas eu quero cada vez mais estar trazendo conteúdos aqui sobre nós, mulheres, nosso relacionamento com Deus, aquilo que realmente, quando a gente coloca como prioridade, o Senhor Jesus, ele honra e ele abre as portas para nós em todas as áreas. Quando eu falo de abundância, abundância são as 7 áreas da nossa vida, né? E o Senhor fala que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E às vezes a gente não tem acesso a essa abundância porque nós não estamos ativadas para viver essa abundância, para viver esse milagre que ele traz para a nossa vida. Então, por isso que a gente resolveu ter esse encontro. Cada vez mais eu vou trazer mais encontros desses, pelo menos uma vez no mês, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa intimidade com Deus. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso, cada vez mais sobre isso, né? Quando a gente está bem, o nosso relacionamento com Deus está alinhado, as outras coisas acontecem por consequência. Então, é muito gostoso de viver isso. Esse ano tem sido um ano de obediência. Quem escutou meus áudios recentemente, acho que foi sexta-feira, o Senhor falou muito sobre obediência. Seja obediente, seja obediente. E isso vem falando muito ao meu coração, porque quando a gente obedece esses princípios dele, principalmente princípios que mexem muito com a gente, e que tira a gente da zona de conforto, é desafiador, é doloroso, né? Não é fácil, e é só pela sabedoria mesmo que ele derrama sobre nós o favor dele, a graça dele, para nos sustentar. Mas, graças a Deus, o Senhor fala na Bíblia também que a mulher sábia edifica a sua casa. Não é o homem sábio, é a mulher. Então, eu tomo posse dessa palavra todos os dias. E também na Bíblia fala que se a gente tiver se a gente pedir sabedoria, ele dá em abundância, né? Então, se tem 2 coisas que eu peço todos os dias, é Deus, me dá sabedoria para que eu seja essa mulher sábia. Porque se eu conseguir essas 2 coisas, a gente desenrola o resto. Porque a gente consegue influenciar o nosso marido, para quem é casado, a gente consegue influenciar nossos filhos, a nossa família, a gente tem o poder de construir uma família, como a gente tem o poder de destruir completamente uma família. É a mulher que dá o tom da casa, nesse sentido. Então, quando a gente está conectada com Deus, ele que nos fortalece para a gente viver isso. E eu não sei vocês, mas só de vocês estarem aqui empreendendo, eu acredito que são todas mulheres que tem esse desejo de ter uma renda, de ter uma receita, de ter um trabalho, de se sentir valorizada, útil, ativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa casa, nós temos nossa família, nós temos marido, temos filhos, a gente tem que cuidar de uma série de coisas. E eu não sei vocês, tem hora que eu me sinto perdida. Meu Deus, para onde eu vou, para onde eu tenho que correr, o que eu faço, por onde eu começo. E é um monte de coisa que a gente precisa de fazer. Mas eu quero contar para vocês que esse ano é um ano que eu trabalhei menos, no sentido de carga horária. Por muito tempo, eu achei que eu precisava de trabalhar por muitas horas, né? A força do nosso trabalho. E esse ano, por obediência a Deus, eu decidi não.
eu obedeci, que foi quase uma decisão meia né, contrariada, né? Mas eu decidi que eu precisava de cuidar mais da minha casa, ter mais tempo com os meus filhos, cuidar mais de mim. Mas eu tenho uma empresa e mais de 100 mulheres para cuidar. E o Senhor falou comigo, cuida dos seus primeiro, porque eu vou te ajudar a cuidar do resto. Então, hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava anos anteriores. E o Senhor tem honrado mais, tem levantado mais mulheres para me ajudar na empresa. Eu vejo a Dani, eu vejo a Alissa, a Marina. Gente, eu vou conseguir falar o nome de todas vocês, contribuindo, ajudando uma a outra. Isso é do céu, porque não existe uma empresa, às vezes eu comento que aqui a gente ajuda uma a outra, e eu vejo outras empresas que é uma tentando tirar a cliente da outra, uma querendo furar o olho da outra, sabe? Uma confusão. Eu falei, olha, no meu grupo tem nada disso. Pelo contrário, as meninas lá se ajudam. Por quê? Porque aqui a gente tem um propósito, que é de todo mundo crescer junto a partir de mim. Então, eu sempre estou buscando isso. E essa obediência, que para mim, esse ano, né, foi cuidar mais de mim e da minha família, fez com que outras pessoas viessem para a Dabela. Deus foi levantando outras coisas que não foi com a força do meu braço. Então, tudo que a gente for falar aqui sobre hoje mulheres ativadas para viver milagres, tem muito a ver com o que o Senhor tem para nós como mulheres de propósito. Quem aqui quer não só ouvir sobre milagres, mas quer viver milagres? Porque a gente ouve muitos milagres, eu vi o seu milagre, ou alguém conta o milagre, mas a gente viver milagres, viver a mão de Deus cuidando. Gente, não tem nada melhor do que viver isso. Então, eu quero trazer esse fôlego, sabe? Essa sede, para que vocês cada vez mais possam ir buscando do Senhor e Ele dando essa direção, esse direcionamento do céu. Eu separei aqui Abacuque 1,5, que fala assim, vejam as nações e observem, fiquem atônitos e pasmem, porque realizarei em seus dias algo que vocês não criam, se lhes for contado. E separei Lucas 1,45, que está, bem-aventurado aquele que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Por que eu separei esses dois versículos? Porque mulheres ativadas são aquelas que escolhem crer, mesmo quando tudo ao seu redor diz que é impossível. A gente olhar para um cenário que está tudo dizendo não, e você acreditar com fé que vai dar certo, fala que não é meio contraditório. Não é só pela fé para a gente poder visualizar isso? Quando eu estou falando de mulheres ativadas, a primeira coisa é a gente entender que a gente consegue, que a gente dá conta. Mas não por nós, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Então, a gente tem que ativar a fé para viver milagres, porque se você não acreditar em milagres, esse não vai acontecer. Ou se você assume, você aceita seu estado atual, você fica numa zona de conforto. Se tem uma coisa que eu não aceito na minha vida, é escassez. Então, se eu quero realizar outras coisas na minha vida, eu não quero escassez de saúde, eu não quero escassez de relacionamento, eu não quero escassez de amizade, eu não quero escassez financeira. Então, tudo quando você aceita o mínimo, você vai ficar nesse padrão do mínimo. Agora, quando você quer melhorar seu casamento, melhorar a sua família, melhorar a sua casa, melhorar a sua vida financeira, melhorar as amizades, a rede de contatos que você tem, hoje eu sou muito seletiva, eu quero amigas que me aproximam de Deus. E pronto, acabou. A gente vai amadurecendo, a gente vai ficando cada vez mais o quê? Seletivo. Né? Eu quero estar próximo de quem caminha comigo, me aproxima de Deus.
Eu quero cada vez mais estar em ambientes que me aproximam de Deus. Então, a gente vai aprendendo que isso vai lapidando a gente, né? Vai forjando o nosso caráter, a gente começa a fazer escolhas mais assertivas. E, às vezes, tem o tempo de espera, de amadurecimento, a jornada, né? A gente não aprende as coisas de um dia para o outro. Deus vai trabalhando na medida que a gente vai caminhando. A gente vai dando os passos e Deus vai abrindo as portas. E Ele vai ajudando. Mas só a gente ficar quietinho esperando o milagre acontecer, ele não vai acontecer. Então, se eu tivesse que falar uma coisa para vocês, para ativá-las, é acreditar, ter fé para você poder viver milagres. A história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher ficou com fluxo de sangue durante 12 anos. Vocês já imaginaram isso? 12 anos com fluxo de sangue direto. Eu fico imaginando a vergonha dessa mulher, a situação que essa mulher passava. E ela esperou isso, ela não deixou que essa dor envergonhasse ela. Ela simplesmente, ela se levantou e se moveu e tocou em Jesus. Ela foi curada sozinha? Ela precisou de agir, ela precisou de chegar até Jesus. Ela precisou de dar passos. A fé, ela é a chave que abre a porta do sobrenatural. Só que ela só vai abrir essa chave só vai abrir esse sobrenatural quando a gente dá passos de fé. Eu vejo muitas de vocês, eu não sei se a Tauana está aqui agora, na reunião. Meu vídeo aqui sim, Ju. tá? A Tauana, eu não sei se você gostaria de falar, mas ela é uma mulher que foi ativada. Ela acordou, assim, do mês passado para cá. Ela despertou. É como se ela tivesse tirado, gente, as escamas, assim, ó, sabe? A viseira. Eu nem sei como falar como que essa mulher virou o jogo dela, simplesmente porque ela foi ativada total. Através de quem? Da Dani, que é a outra mulher que está se disponibilizando a ativar outras mulheres, mas é ativada também. Ela começou a Tauana, se você quiser depois falar, mas ela começou a acreditar nela, ela falou que ela tinha vergonha. Fala um pouquinho, Tauane, te dou 3 minutos. Oi, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Então... Peguei ela de surpresa, viu, gente? Foi. Mas, assim, para resumir tudo, eu tô na Dabela há quase 1 ano. E muito travada nas vendas, né? E aí a Dani mandou para mim um negócio da mentoria, porém eu não respondi, porque meu filho ficava doente e tal, eu não respondi. Aí a Ju veio falar comigo e tal, eu falei assim, tá bom, vou fazer essa mentoria. Gente, é surreal. É surreal, porque às vezes uma palavra, uma coisinha que ela fala é o que você precisava para mudar todo o seu jogo. E assim, eu tinha muita vergonha desse negócio de salão. Ela já tinha dado treinamento, eu já tinha como entrar em salões, mas eu tinha vergonha. E, tipo assim, eu não sei, é coisa, né? Não é coisa assim de você ter vergonha de vender essas joias maravilhosas da Dabela, entendeu? Mas eu tinha. E aí a Dani pegou na minha mão, ela me deu o desafio. Ela falou assim: você vai fazer isso, isso, isso e isso. Você tem lista de transmissão? Não, não tem. Vai fazer lista de transmissão. E eu fui fazendo tudo que ela falou. Foi isso que eu fiz, fui fazendo tudo que ela falou. Aí a Alissa também deu um treinamento de consórcio. Eu já logo peguei também e fui pegando todas as oportunidades, porque a Dabela, ela disponibiliza tudo pra gente, né? Mas é isso que a Ju falou, a gente tem que dar o passo. Senão, se a gente deixar a maleta fechada, igual eu fazia. Eu sou de mostrar nas redes sociais, eu sou de postar, porém, a gente precisa de mais, a gente precisa de ir além. Igual eu precisava de uma lista de transmissão. Eu fiz venda na lista de transmissão. E se eu não tivesse feito? O consórcio, eu fiz o consórcio. Eu já tenho, assim, todos os meses, durante 10 meses, R$500 iniciais na Dabela.
Então, assim, o consórcio, ele é muito bom. Então, assim, tudo a gente pegar as oportunidades, os treinamentos que vocês dão, a mentoria que a Dani está dando, aquele grupo, quem não está no grupo das Mulheres que Brilham é porque não fez o treinamento com a Dani. Então, assim, eu aconselho muito, gente, sério, faz o treinamento com a Dani, entra no Mulheres que Brilham, porque lá, gente, sério, a Dani dá tudo pra gente, tudo. Gente que tem dificuldade de postar nos stories, não tem criatividade. Se vocês verem cada coisa que a Dani posta lá pra gente, os bons dias, que às vezes eu tenho muita dificuldade de fazer, ela já manda tudo personalizado. Então, assim, é muito top. Quem não fez, gente, faz, porque pode mudar o jogo de vocês, assim, de um mês pro outro. E é coisa, assim, é surreal mesmo. É isso, gente. E ela saiu de uns R$800 de vendas, acho que ela nunca saiu da casa dos 800, e esse mês bateu 4.000. No vídeo, eu tinha batido 3.200. Aí, ali dentro da Dabela, eu já fui fechando umas... Olha pra vocês como que eu tô ousada, porque eu não era assim, de ficar mandando mensagem para cliente, nada disso. Ali dentro da Dabela, eu fechei com R$4.000 esse mês. De R$800, gente. Então, assim, sério, vale muito a pena, porque a Ju já dá todos os treinamentos pra gente. É a gente que tem que, né, dar o passo e pegar. E outra coisa, aí eu fiz 3 indicações, eu não postava sobre... Como que fala? Indicação. Sobre indicação, em um mês foi 3 indicações, assim... E Deus tá fazendo, gente. Hoje eu também fiz a minha loja online, mandando para todo mundo, e é isso. E bora que esse mês vai ser incrível, setembro vai ser mais um mês extraordinário. Amém, amém. Por que eu quis trazer a Tawane? Porque ela é um exemplo mais recente que eu vi de transformação rápida, porque a chavinha dela virou assim, pelo fato dela começar a acreditar nela, porque era uma pessoa que não acreditava no potencial, não tinha vergonha, né, de apresentar, e aí, de repente, ela ficou ousada, acho que a palavra é essa mesmo. É desse jeito. E ali ela foi fazer o acerto de tirando foto, mandando para cliente, e já fechou mais uns R$800 ali dentro da Dabela, só tirando foto ali, já fechou e já acertou, já bateu os 4.000 ali na hora. Então, ficou baixo, seu... O meu? Peraí, acho que meu celular... Não sei se é o meu celular. Vocês estão me escutando bem, gente? Sim, Dani, tá. Talvez seja o seu celular mesmo. É só o meu que tá baixo, gente? As meninas falaram que é. Agora deu, agora foi. Então é isso. Então eu falei, gente, obrigada, viu, Tawane? Obrigada, sim. Meninas, então a primeira coisa que eu falei foi ativar a fé. E segunda coisa, posicionar a sua voz. Se tem uma coisa que eu aprendi é todos os dias fazer declarações positivas, abençoar o meu dia, profetizar sobre o meu dia, sobre aquilo que eu quero viver. Porque a nossa língua, né, o poder da nossa língua pode ser tanto de morte quanto de vida. Isso está escrito lá em Provérbios, fala sobre isso. Quanto mais a gente se posiciona primeiro para a gente, porque a gente começa a acreditar. Segundo, a gente posiciona para o céu. E posiciona para o inferno também, porque a gente já avisa o inimigo de quem nós somos. Então, quando a gente ativa, eu já estou falando quem eu sou em Deus, filha amada dele, e isso dá uma energia para a gente todos os dias de manhã, quando a gente se posiciona, quando a gente começa a declarar, abençoar o dia, falar frases positivas, seja o nome que a gente quiser dar, profetizar sobre o nosso dia. Eu falo muito frases positivas, declarações positivas, mas nada mais do que abençoar o meu dia, né? E já ir agradecendo por aquilo que eu quero viver naquele dia. E tomando uma deixa. Hoje é dia 1º. E todo dia 1º do mês, eu tenho o costume de olhar para o meu mês, planejar ele, né, e entregar aquilo que eu estou planejando nas mãos dele. Mas hoje eu fiz algo diferente, que foi... Eu nunca tinha agido dessa forma. Eu falei, Deus, hoje eu não vou escrever um planejamento.
Hoje eu vou escrever como se eu estivesse no dia 30 de setembro, agradecendo tudo que eu vivi no mês de setembro. E aí eu escrevi uma carta, eu sou muito de carta. Eu consigo falar mais com Deus através de cartas, cada um tem aí o seu jeitinho, né? Mas eu tenho um livro, eu tenho um livro de ata, gente. É um livro de ata, ó, bem assim. E que eu vou escrevendo meus textos, minhas cartas para Deus, fica todas nesse livro de atas. E aí, eu escrevi como se eu estivesse no dia 30 de setembro, e escrevi, Deus, eu agradeço porque isso aconteceu no mês de setembro, por causa disso, por causa de tudo aquilo que eu queria planejar, hoje eu já profetizei que aconteceu, e já agradeci por ter acontecido. Porque isso é um ato de fé, de acreditar e se posicionar. E eu comecei a lembrar da época que os médicos falaram que eu não ia ter filhos. Não tem chance, você não vai ter filhos, é melhor você partir para a adoção, é melhor você, talvez, comprar óvulos de outro país, não adianta estar gastando dinheiro à toa, fiz fertilização, fiz inseminação. E quanto mais os médicos falavam isso para mim, mais eu estudava para ser mãe. Mais eu saía já para comprar roupa para os filhos que eu não tinha. E não tinha nem a chance médica de ter, né? Mas quanto mais eu ia me posicionando, eu não aceito esse decreto, eu vou ser mãe no tempo de Deus, e fui me preparando. Então, eu já tinha lido livro, já tinha visto um tanto de vídeo no YouTube, eu já estava preparada, já sabia um monte de coisa, antes de engravidar, eu já estava sabendo sobre gravidez, sobre ser mãe. Então, quando a gente, não importa o estado atual, você já se comporta com o milagre chegando, isso faz com que o mundo espiritual comece a agir a seu favor. Quando você está alinhada a Deus, sendo obediente, caminhando debaixo de princípios. Então, além da fé, eu quero desafiar vocês a declararem milagres sobre a vida de vocês, a vocês se posicionarem, nem que você escreva todos os dias, você coloque lá na geladeira, no espelho, não sei aonde, ou você fale, ou no bloco de notas do celular. Eu falo muito aquelas frases todos os dias no áudio, de afirmações para vocês repetirem, vocês podem repetir, e no decorrer do tempo você começa a ficar boa nisso, e você começa a declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre a sua casa, e aí você vai declarando, né? Então, eu falo muito sobre a Dabela, eu falo muito sobre vocês, tem dia que eu pego, né, a lista ali de todas as meninas da Dabela e vou falando o nome de cada uma e vou declarando, vou abençoando. Então, vocês podem falar o nome das clientes de vocês. Deus, vai abrindo as portas para as meninas, eu vou falando e a gente vai ficando boa em declarar e abençoar e propagar isso, que é o que Deus nos ensinou. A gente precisa de se posicionar. Deus está buscando cada vez mais mulheres posicionadas, sem medo de agir, de ir para frente, de conquistar, de realizar. E se tem alguma coisa que está travando vocês, nós vamos destravar hoje. Porque quem está travado é porque Deus precisa entrar e destravar. Né? A gente vai orar aqui sobre isso hoje, porque foi isso que Deus colocou no meu coração. A gente ser ativada pela fé, a gente declarar milagres. Mulheres ativadas vivem como quem já carrega a promessa. Mulheres ativadas, ela já carrega o milagre na mão, já agradecendo, honrando. Né? Essa força, Ju, eu não tenho força de declarar, eu não tenho nem vontade, eu não sei nem por onde começar. Então, eu quero caminhar com vocês cada vez mais para ajudar vocês a partir do áudio que eu mando para vocês todo dia de manhã. Vocês podem começar a repetir aquelas palavras, para que vocês vão enchendo assim de energia mesmo, que o Espírito Santo vai trabalhando em vocês, vai dando ali foco, vai dando ânimo, vai dando alegria. Porque na Bíblia fala que a alegria, ela vem do Senhor. Ela não vem do outro, do marido, do filho, do trabalho. Ela não vem das circunstâncias.
né? O Senhor fala que a alegria vem dele, por mais que o negócio esteja difícil, peça ao Senhor, Pai, me dá alegria e paz, que excede todo entendimento, para viver esse dia, para fazer o que eu preciso de fazer, me ajuda a me organizar, me ajuda a colocar as prioridades no lugar certo. Isso vai ativando a gente e vai dando uma força, como se a gente fosse uma super mulher, sabe? Quando você fala, de onde que vem essa força? Como é que você dá conta disso tudo? Cara, é Deus, é Ele, que faz as coisas acontecerem de uma forma muito mais rápida, muito mais rápido, né? O Senhor, Ele vai dando isso para a gente. Então, eu quero hoje trazer para vocês, porque o nosso Deus, Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa, conforme o seu poder que opera em nós. É Ele e somente Ele que faz com que a gente consiga superar os obstáculos, os desafios, para que a gente consiga realizar a promessa dele aqui nessa terra. E Deus tem um propósito para vocês, um propósito dentro da Bela. A gente não está aqui à toa, né? Eu falo que Deus marca encontros. Não é por coincidência. E eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui é porque o Senhor quer fazer, né, em vocês e através de vocês. Cada vez mais. Só que a gente precisa deixar ser usada por Ele. Né? Falar, Pai, eu estou aqui, pode contar comigo. Tem uma coisa que eu também falo todos os dias, é Jesus, estou aqui, pode contar comigo, pode me chamar para o que precisar, nós estamos aqui, firme e forte. Né? Nós estou à disposição, a Dabela está à disposição para fazer o que precisar de ser feito para cumprir o meu chamado, o meu propósito. Então, sempre penso nesse formato. Eu vou deixar a Dani falar, mas tem uma coisa que eu queria, Dani, que você contasse, que me chamou muita atenção, você profetizar as vendas que você ia ter naquele dia. Isso é profetizar, isso é acreditar. Ela me contou, já tem mais, acho que não sei, talvez tenha um ano ou pouco menos do que isso, que ela contou para mim sobre esse movimento dela de ativar, de profetizar as vendas dela, como ia ser o dia dela. Eu quero cada vez mais trazer isso para vocês, para que Deus comece a operar em detalhes na vida de vocês. A gente não precisa de muito. A gente precisa de ativar a fé, acreditar que é possível, dar os próprios passos com o que a gente tem, com o que está ali à nossa disposição. A partir disso, o Senhor vai entregando mais. E Ele vai entregando mais. Não só de clientes, de vendas, como em tudo na nossa vida, Ele vai derramando mais. Só que a gente precisa de estar ali à disposição. Dani, conta para as meninas, vou deixar você compartilhar um pouquinho, para depois a gente fazer uma ativação profética. Amém. O que a Ju falou, todos os dias, quando eu ia sair de casa para vender joias, eu orava, profetizava sobre o meu dia. Uma das coisas que eu orava muito é, Senhor, que não seja apenas um dia de vendas, mas que seja um dia que o Senhor me use para me cumprir o meu propósito. E eu saía aí para os salões e eu via as vendas também, eu profetizava sobre as vendas, Senhor, abençoa minhas vendas, que hoje o Senhor venha me surpreender, que hoje seja um dia de muitas notícias boas, que o Senhor venha me surpreender em todas as áreas. E eu saía de casa e eu chegava no salão e eu vi isso acontecer. As meninas chegavam e falavam assim, eu não estou num dia muito bom. Aí começava a chorar, aí eu dava conselho, eu abraçava, eu orava. E depois ela secava as lágrimas e falava assim, nossa, Dani, eu nem ia comprar, mas eu vou dar uma olhadinha no seu mostruário. E ali ela olhava, comprava, e eu via que ela saía muito mais confortada daquele lugar. A forma que ela entrou de uma forma e, pela glória de Deus, ela saía de outra forma. Então, por diversas vezes,
Eu, às vezes, estava indo embora e tinha outro salão, eu falava, vou passar ali naquele salão, e eu passava no salão, eu chegava lá e a dona do salão começava a falar, essa é a missionária Dani. Aí a pessoa falava, ai, faz uma oração, traz uma palavra, eu trazia uma oração, trazia uma palavra para a pessoa. Depois eu falava que eu vendia joias, e eu me conectava ali com aquela pessoa, e ela via meu mostruário, comprava. Então, eu vivi muito isso. E ainda vivo até hoje o poder da palavra profética. Isso é muito forte, Ju. Início do ano passado, em janeiro, eu comecei a profetizar minha casa. O dono da casa subiu R$ 600 na casa. Eu falei, nossa, isso é um absurdo. Falei para o meu esposo. Só que depois eu entendi que até as coisas ruins que acontecem com a gente é para a gente ser ativada. As coisas que acontecem com a gente que podem ser negativas é Deus querendo elevar nosso nível. E ali eu lembro que quando ele aumentou o aluguel, eu falei para o meu esposo, eu vou contestar com ele, contestei, ele subiu 400, fiquei nervosa, achei um absurdo ainda. Mas eu falei com meu marido, é o último ano que eu moro nessa casa. Em nome de Jesus, nós vamos comprar a nossa casa. E eu comecei a procurar casa sem dinheiro. Não tinha nem o dinheiro da entrada da casa, comecei a procurar a casa, e meu marido começou a procurar. E ali a corretora falou assim para mim, Dani, vocês vão ter que comprar um apartamento, porque o dinheiro que vocês têm não é suficiente para comprar a casa que vocês querem. E eu fui embora aquele dia arrasada, chorando. Eu falei, Deus, não é isso que está no meu coração, eu não quero isso. Não quero morar em apartamento pequeno. Esse apartamento aqui cada vez é mais minúsculo. Eu gosto de casa grande, eu gosto de receber gente, né, Ju? A Ju viu. Eu gosto de receber gente, eu gosto de receber visita, minha família. E apartamento aqui não dá. E eu tenho um monte de coisa. Eu falei, não vai caber minhas coisas, eu tenho que dar minhas coisas. E eu vim chorando e eu falei, Deus, não é isso que eu quero, não é isso que está no meu coração. E eu comecei a escrever como que eu queria minha casa, como que eu queria. E ali, mês de setembro, eu falei, tá bom, Giovanni, vamos comprar esse apartamento mesmo, só para mim sair dessa casa. Pede o contador. Um lerite. E travou? Voltou normal? Travou, mas voltou, Dani. Ah, tá. E quando o Giovanni foi pedir o contador, o lerite, o contador falou assim, Giovanni, para que você quer esse lerite? Aí ele falou assim, eu estou indo dar entrada no financiamento de uma casa, de um apartamento, e eu preciso que você me faça uns comprovantes. E ele falou assim para o Giovanni, quanto você precisa? Aí o Giovanni falou assim, eu preciso de tanto. Ele falou, esse valor essa semana eu vou conseguir para você. E o contador ali conseguiu o valor que a gente precisava. Não era o valor que a gente precisava do imóvel. Quando a gente encontrou esse imóvel, era R$ 20.000 acima do que o financiamento liberou para a gente, que o contador conseguiu. Só que aí a gente conversou com o dono da casa, perguntou quanto que ele poderia descontar no valor do sobrado. E ele falou assim, eu desconto 20 mil. Falei, meu Deus, é o valor que eu precisava do desconto. Meu Deus, eu não acredito, eu fiquei anestesiada aquele dia. E eu vi, assim, o poder da palavra profética. Esse ano é o último ano que eu moro nessa casa. Então, eu profetizei aquilo sobre o meu ano, e foi o último ano que eu morei naquela casa. Saí do aluguel, estou na minha casa própria, graças a Deus, e Deus é bom. Então, às vezes, o que está acontecendo de ruim, de negativo na sua vida, é só Deus te chamando aí para um secreto, é Deus te chamando para você profetizar, é Deus te chamando para você ser ativada. Igual, às vezes a gente está num cenário, a conta bancária quase não tem nada. Profetiza sobre a sua conta bancária, profetiza sobre a sua vida, porque Deus é um Deus de multiplicação. Quando a Ju falou desse encontro, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou ler aqui rapidinho para vocês, que é em 1 Crônicas 4, 9, que diz assim, havia um homem chamado Jarbes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jarbes porque disse, eu dei à luz com muita dor. Jarbes orou a Deus de Israel. Como seria bom se me abençoasse e expandisse o meu território.
se comigo em tudo que eu fizer e guardar-me de todo mal e de toda aflição. E Deus atendeu o seu pedido. É uma oração bem curta, e a gente vai, se a gente for olhar, analisar o texto, o escritor, ele estava falando sobre a descendência, e ele parou de falar descendência para contar a história de Jarbes. Jarbes, antigamente, quando a mãe colocava um nome numa criança, ela estava profetizando o que aquela criança seria. A gente vê isso em muitos nomes. Então, quando ela teve Jarbes, ela estava sentindo muita dor. Então, ela falou, vou colocar Jarbes porque ele me trouxe muita dor, porque ele me trouxe muita tristeza. E Jarbes ali cresceu com aquele decreto de dor e de tristeza. Imagina, nenhuma mulher naquele tempo ia querer nem casar com Jarbes. Por quê? E eu falei, esse homem vai me trazer dor e tristeza. Se vocês pararem para estudar sobre nomes na Bíblia, vocês vão entender. Então, o nome era um significado profético. E a mãe de Jarbes colocou o nome dele de dor e tristeza. Só que eu acho interessante que a palavra do Senhor diz que ele confiou no Deus de Israel. E ele fez uma oração tão pequena para Deus, tão curta, e através de uma oração tão pequena e tão curta, ele mudou todo o decreto da vida dele. Um homem que poderia viver numa escassez, sem esposa, sem família, havia um decreto sobre a vida daquele homem. E através do poder da oração, da profecia, Deus muda o decreto de Jarbes. Deus diz que, a palavra do Senhor diz que ele expandiu, Deus escutou a oração de Jarbes, expandiu os seus territórios, abençoou a vida de Jarbes. Eu acredito que Jarbes foi muito, muito, muito mais abençoado. Então, uma simples oração, ela muda toda a nossa história. Uma simples palavra profética, ela muda todo o decreto. Se eu tivesse ficado presa no cenário, no que me disseram ano passado, eu não estaria nessa casa. Se eu estivesse chorando, me lamentando, não. Eu me posicionei. Então, às vezes, o que nós precisamos é nos posicionar em palavras e fazer pequenas ações. Talvez você fale assim, mas eu vou fazer isso, é muito pequeno. Começa pelo pequeno, que Deus vai ali acrescentando na sua vida. Então, foi essa palavra que o Senhor trouxe sobre a vida de Jarbes, alguém que tinha um decreto de escassez, e Deus ali muda todo o cenário, através de uma palavra profética, através de uma oração. E quando a Ju falou sobre esse encontro, Deus falava ao meu coração que há um novo tempo. É um novo tempo sobre as nossas vidas. Há um novo tempo profético. Há um tempo de mudança de mentalidade, porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade também. A gente precisa entender, igual a Ju falou, aquele que não tem sabedoria, peça porque Deus dá. Então, se você não está entendendo o que está acontecendo, Deus me ensina. O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Me ensina qual rota, qual é o caminho que eu devo tomar. Se eu não estou na rota do teu propósito, me coloca na rota do teu propósito, Deus. O que o Senhor quer para a minha vida? Então, começa a se posicionar e pedir ao Senhor que endireite a tua rota, porque há um novo tempo. Deus vai mudar a tua mentalidade. É igual a Tauana. Ela mudou a mentalidade dela. E quando ela mudou a mentalidade dela, tudo à volta dela melhorou. Tudo à volta dela mudou. Então, há uma mudança de mentalidade e é um tempo de viver milagres. Há um tempo de multiplicação nas nossas vidas. 2025 é um tempo de colheita, Ju. 2025 é um tempo de colheita. E talvez você esteja frustrada se falando, Deus, mas já estou em setembro e nada aconteceu. O que eu planejei, tudo que eu planejei em janeiro, eu não consegui fazer nada. Só que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, eu sou Deus que chego no tempo certo. Até dezembro ainda tem muitas águas a rolar. Até dezembro, ó, Deus pode mudar a nossa situação, o cenário da nossa vida, hoje, se Ele quiser, amanhã, mas Ele também chega dia 31 de dezembro. Eu creio nisso, eu falei com Deus esse dia, Deus, eu creio, Senhor, nem que o Senhor vai chegar dia 31 de dezembro, que eu falo, Deus chega nem que seja no último tempo, no nosso tempo, né, que é o último tempo, mas Deus, Ele chega, então... Deus vai mudar a nossa rota, o nosso cenário. Temos aí mais alguns meses pela frente. E eu creio que vocês vão viver milagres. Hoje nós escutamos o milagre da Tauana, né? Mas daqui
uns dias, vai ser o seu milagre. Você vai contar o seu milagre. E o seu milagre vai ser tão grande, que como esse leitor aqui teve que parar o que ele estava fazendo para contar a história de Jarbes, alguém também vai ter que parar e contar o seu testemunho. Assim como eu paro, Ju, muitas vezes eu vou contar o seu testemunho. Falou, a Ju, a dona da Dabela, ela não podia engravidar, e Deus deu ela 2 milagres. Então, o seu milagre vai ser tão grande, mas tão grande, que as pessoas vão ter que parar e testemunhar o teu milagre. Vai falar, você viu o que aconteceu na vida da Raquel? Você viu o que aconteceu na vida da Marina? Você viu o que aconteceu na vida da Tânia? Da Elizabeth? Você viu? Não, senta aqui que eu vou ter que te contar o que aconteceu na vida dela. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, que alguém vai parar e vai contar o teu milagre. Você crê nessa noite? No seu milagre? Nós vamos ser aí geradoras de milagre. Eu falei sobre isso num grupo que eu estou. Nós vamos ser geradoras de milagres. Nós vamos contar milagres e edificar a vida de outras mulheres. Então, meninas, se posicionem. Se posicione para esse novo tempo. Porque Deus está trazendo um novo tempo. Mas você precisa se posicionar nesse novo tempo. Senão, nós vamos continuar nesse mesmo ciclo, só escutar os milagres e nunca viver eles. Então, Deus está te convidando nessa noite do dia de hoje a viver milagres. E eu creio que até dia 31 de dezembro, meu telefone vai tocar aí com milagre. Eu creio, meninas. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Profetizem sobre a vida de vocês. Porque Amém. há um novo tempo sobre as nossas vidas. Amém. Esse novo tempo é o tema da nossa convenção, que é viver o novo tempo. É o que Deus tem falado muito ao meu coração. Se prepara, porque o novo tempo está chegando. O milagre está chegando. E se você não estiver preparada, a oportunidade ela passa e você não consegue enxergar, né? Você não consegue visualizar. Então, esse ano é um tempo de milagres. E esse mês é um tempo de provisão. Foi essa a palavra que o Senhor tem dado, né? Esse mês é um mês de provisão. Esse mês de setembro é um mês que Deus vai cuidar de todos os detalhes da sua vida, que Ele vai te fortalecer, Ele não vai te desamparar. Então, olha para esse mês de setembro e já começa a agradecer. Antes de eu falar aqui sobre essas frases de afirmações que eu quero passar para vocês, eu quero que você faça um ato de fé, né? Que você escrever, agradecendo já pelo mês de setembro. Nós não vamos planejar setembro, você vai agradecer pelo resultado de setembro. Então, se você ainda nunca teve esse hábito de fazer isso, né? Você pode escrever, você pode... Eu gosto de escrever porque, gente, é tão bom quando você vê coisa que você escreveu há um mês atrás, há um ano atrás, fala, meu Deus, eu orei por isso e Jesus me respondeu, esse milagre chegou, e às vezes a gente nem lembra que a gente tinha orado ou falado sobre aquilo. Mas eu queria desafiar vocês a profetizar sobre o mês de setembro, né? Vocês começarem cada vez mais a falar, eu sou uma mulher de fé, eu acredito no impossível, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo milagre. O poder de Deus opera sobre mim, eu carrego milagres dentro de mim, a minha fé vai abrir portas que ninguém pode fechar. Hoje o meu tempo de milagre chegou, nada pode impedir quando eu estou em Cristo. Vai se posicionando, vai falando, porque o Senhor, Ele quer escutar sobre você. Ele quer entender o que você acredita, qual é a sua fé. Então, tudo aquilo que você for lembrando, você vai falando. Fala, eu me levanto como uma filha amada, mimada do Pai. Gente, eu adoro falar, Deus, eu quero ser sua filha mimada. Porque o pai não faz um monte de agrado para quando os filhos são mimados. Falei, Deus, eu quero ser mimada por você. Então, Deus me levanta como uma filha mimada, ativada do Senhor Jesus.
e profetiza, né? Eu profetizo que setembro será um mês de provisão, um mês de milagres. Eu profetizo portas abertas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha vida financeira, sobre as minhas vendas, sobre as minhas clientes. Profetiza que as suas clientes vão ter um mês de abundância financeira para que elas possam comprar as joias. A gente tem que ir profetizando, multiplicando, para que toda a rede, né, todo mundo esteja nessa onda de abundância mesmo, de multiplicação daquilo que o Senhor está fazendo. Quando a gente não deseja só para a gente, mas quando eu vejo o resultado de vocês, gente, eu comemoro como se fosse eu tivesse feito aquela venda, aquele resultado, porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que estão chorando, né? Então, quando a gente tem uma situação de alguém que perdeu uma mãe, perdeu um ente querido, passando por uma situação difícil, a gente está ali caminhando junto. Quando eu vejo que vocês estão batendo meta, que vocês estão felizes, Ju, comprei isso aqui que eu queria tanto, Ju, isso, eu teve uma empreendedora que comprou uma geladeira e mandou, Ju, comprei minha geladeira dos sonhos através da Bela. Gente, eu fico super feliz, consegui comprar o patins do meu filho. Às vezes a gente fica querendo coisas muito grandes e você consegue realizar pequenos desejos que você tinha, e é de desejo em desejo, em realização, que a gente realiza coisas maiores. Então, eu quero profetizar cura sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Eu profetizo restituição de tudo aquilo que foi perdido, foi roubado, que o Senhor Jesus vem restaurar. Eu quero profetizar abundância financeira, provisão, organização sobre o dinheiro de vocês, tudo aquilo que o Senhor está dando financeiramente, que vocês possam administrar com excelência, porque tudo aquilo que o Senhor Jesus nos dá, nós temos por obrigação administrar com excelência. Eu profetizo novos começos, novas oportunidades sobre a vida de vocês, profetizo uma transformação, uma virada de chave de dentro para fora, e que vocês possam transbordar na vida de outras pessoas que sejam próximas de vocês. Eu profetizo que vocês vão ver a glória de Deus, o favor de Deus através da vida de vocês. Início de outubro, nós vamos fazer outra reunião dessa. Eu quero que vocês tragam, né, os depoimentos, os testemunhos de vocês, de tudo que a gente está falando aqui. Eu profetizo que vocês vão ver a glória de Deus em todas as áreas da vida de vocês, o cuidado, o detalhe dele cuidando da vida de vocês. Eu profetizo que nada vai faltar, porque o Senhor é o Deus que provê. Ele não é Deus da falta, ele é Deus da abundância. Então, caminhe com fé, com ousadia, para que você possa viver o sobrenatural de vocês. Eu profetizo milagres todos os dias na vida de vocês, que o Senhor vá fortalecendo. Eu quero pedir, Jesus, que Ele libere sobre cada vida um tempo de milagres extraordinário. Que setembro seja o mês do impossível, o mês de tomada de decisão, o mês de direcionamento dele sobre a vida de vocês. Que a fé, a ousadia seja ativada. Que a boca de vocês profetizem vida e elas vivam, que elas sejam portadoras de promessas sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, que o Senhor venha trazer sobrenatural a paz que excede todo entendimento. Se tem alguém aqui angustiado, alguém que está ansioso, preocupado, sem saber como fazer, tomada de decisão, o Senhor vem trazer para você que Ele está cuidando de tudo. Você só precisa de dar o controle para Ele, para que Ele possa te ajudar a sair dessa situação, desse embaraço, de tudo aquilo que está te travando, que está te trazendo problema, está te trazendo insegurança, que você está perdendo sono.
Deus está trazendo que Ele está restaurando áreas na sua vida, aquilo que está bloqueado, aquilo que está fazendo com que você não cresça. Ele está desbloqueando essa noite. Não caminhe sozinha. O Senhor está falando, eis-me aqui, eu estou aqui de braços abertos, Ele está estendendo a mão para vocês, e Ele quer hoje caminhar com você a partir de agora. Então, não se sinta sozinha, não se sinta perdida antes de qualquer coisa. Ele é o nosso Pai, e Ele está aqui para cuidar de nós, para nos proteger, para nos guiar. Então, toma posse disso. Jesus abençoa, Pai, cada mulher, porque vocês não foram chamadas para existir somente, para só sobreviver. Vocês foram chamadas para viver e viver em abundância, viver milagres do Pai sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas? Amém, Ju. Amém. Eu posso. Eu tomo posse de tudo, de todas as palavras. Amém, amém. Amém. Eu estava ouvindo uma mensagem do Tiago Brunet, né? Agora há pouco. Amém. Gatinha. E é interessante que ele fala muito, ele falou exatamente as palavras que você falar. Eu vou até ver aqui no YouTube, espera aí. Use o pouco que você tem, né? E foi tão interessante que foi exatamente, você repetiu, a Dani repetiu, e aí ele conta vários trechos da Bíblia, que ele diz assim, né? Todos que começaram do que tinham. O peixinho era para multiplicar. Aqueles peixes eram poucos, não eram muito. Mas é daqueles peixes que... E aí ele vai contando vários trechos, e ele fala assim, o que você tem hoje para você... geralmente, a gente quer começar no montante, lá em cima. E você não enxerga o pouco, a Dani falou isso também, você falou. E muitas das vezes a gente fala assim, mas eu só tenho isso daqui, mas eu não consigo. Muitas das vezes a gente se pega assim, mas eu não conheço muito, eu não conheço muito do digital. Mas você tem boca, a gente tem boca, você conhece vizinhos, você pode mandar mensagem para uma amiga. Esses dias eu mandei mensagem assim para minha amiga, falei, vem tomar um café comigo. Ela não estava bem, e a gente comecei a falar da palavra, ela também frequenta uma igreja, e ali ela falou assim, ai amiga, aí também faço massagem, que eu sou massoterapeuta, veio uma outra amiga também, fazer massagem, a gente sempre toma um café de manhã, e assim, brincando, ela comprou mais de R$300. E esse final de semana foram o dia dos brindes, dos presentes, né? Que eu comecei a pedir, falei, Deus, às vezes eu não consigo ficar saindo muito, porque eu tenho que levar um filho para o futebol, porque eu tenho que pegar minha filha, eu tenho que fazer isso, e é escola, é tanta coisa. E eu falei assim, Senhor, começa a trazer os clientes, seleciona elas para mim, porque também não dá para trazer várias pessoas dentro da casa da gente. E Deus me trouxe exatamente algumas pessoas. Então, assim, é no pedir mesmo, é no abrir a boca, é no profetizar, ter uma voz profética mesmo. E a gente sabe desse poder que a gente tem, Ju, muitas das vezes a gente não usa. A gente sabe, porque Deus, ele dá essa arma, né? E é tão interessante que Deus me fala muito em sonho, e um dia o Senhor me mostrou. Eu profetizando dentro da minha casa, e Deus me dava as palavras certinhas que eu tinha que falar dentro da minha casa. E eu comecei a profetizar o que eu tinha que profetizar naquele dia, sobre alguma coisa que estava acontecendo. Eu falei, gente, basta uma oração. Quando você entra no quarto, que a gente fica agoniada, a mulher é agoniada. A gente é agoniada, a gente é angustiada. A gente acha que já tentou, já não dá certo. Porque, de repente, a gente pensa, quero ser já uma empresária lá. Deus fala, não, eu te coloquei isso aqui na tua mão, faz isso daqui. E quando tem um propósito, é essa palavra mesmo. Às vezes é de você dar um abraço. E foi interessante, vou ser rápida, ele contou uma história que ele vai muito para a Índia, que ele tem projeto lá. E ele perguntou, né, para o integrante, ele falou, olha, me fala um presente que eu quero levar para as crianças lá na Índia. É um presente, é uma oferta que eu preciso levar, me fala o que elas estão precisando. Eu vou comprar muitos brinquedos e vou levar, é isso que eles precisam?
Aí o integrante, né, que é desse lugar, que toma conta da África lá, da Índia, desculpa, ele falou assim, não, você não vai trazer nada, você traz um abraço. Traz um abraço, porque as crianças que estão lá, quando vem alguém de fora e vem, traz um abraço e abraçam elas, se tornam importantes. E isso muda a vida delas um dia. Isso me impactou tanto. Ele falou, não, elas não querem presente. O presente elas vão brincar e vão embora, mas se você traz um abraço e uma palavra, é isso que vai ficar e vai mudar o destino de uma delas. Eu achei isso tão interessante, muitas das vezes a gente procura coisa tão grande e de repente tem uma pessoa, você vendendo uma joia, como já aconteceu comigo, e a pessoa começou a chorar. Eu falei, o que aconteceu? Tá tudo bem? E eu não entendi. Ela falava assim, ai amiga, eu só precisava vir aqui, te dar um oi. E você me faz comprar. Eu não faço nada. Então, assim, é a gente usar o que a gente tem. Muitas das vezes, eu mesma, sabe? Eu muitas vezes eu quis dar uma de psicopedagoga por causa do curso, querer falar muito certinho, querer usar o técnico, aquela coisa toda. E Deus falava assim, não é desse jeito que eu te quero. Eu não quero você falando desse jeito. Eu quero que você seja você. Eu quero que você conte testemunho. Você vai lidar com mulheres. Então, tem mulheres precisando de uma palavra. Então, haja do jeito que a gente é. Muitas das vezes a gente quer agir lá com tanta coisa. Não, Deus fala assim, vem com o que você tem uma palavra. Então, quando você está num grupo assim, às vezes tem tantas mulheres assim, no dia, elas às vezes não querem nem ouvir sobre vendas, né? Nossa, eu quero ouvir uma palavra e você manda aquele áudio lá. Então, é uma coisa atrelada à outra. Não é só sobre vendas. Tem dia que ninguém nem quer vender, Ju. Mas tem dia que você fala assim, eu quero tanto uma palavra que eu não estou bem, não passei um dia bem, né? Com meu esposo. Tem tantas mulheres que são donas de casa, tá procurando uma renda para fazer algo, e o senhor fala, olha, eu vou te dar uma oportunidade, às vezes não é só sobre a venda, mas presta atenção na oportunidade da pessoa que eu vou colocar para falar sobre mim, porque o mundo não está falando mais sobre Deus. E a coisa está crescendo tanto, que como eu participo de grupo de mulheres, outras mulheres, de discipulados, a queixa é assim, está todo mundo cada vez mais frio, nas grandes empresas, cada um querendo se colocar no mercado de trabalho, só que a palavra de Deus, ela não está entrando mais, cada vez mais. Porque tem empresas que falam assim, ó, você é religioso, então fica com a tua religião. Porque aqui é cada um na sua, então não pode mais falar de Deus, nem das escolas, nem das empresas. Então, o que vai sobrar para a gente, Ju? Esse grupo de mulheres. Grupo de mulheres que a gente vai falar de Deus, porque daqui a pouco a gente vai ser proibida de falar de Deus. E as pessoas estão com tanta coisa para fazer que as pessoas às vezes não procuram 5 minutos para ouvir um áudio que é da palavra de Deus. Então, é sobre isso. Deus tem que ser o foco de tudo. Jesus, ele tem que ser o nosso foco para tudo. Então, assim, é procurar ter um tempo e o Senhor tinha falado comigo, você vai levantar de manhã, não olhe celular. Você vai antes de você colocar, você já vai profetizar. Como você quer ser o dia? E eu tenho que ser a tua primícia. Se eu não for a tua primícia no seu dia, nada vai acontecer. Eu tenho que ser a primícia quando antes de você sair de casa, levar os seus filhos. Eu tenho que ser a primícia na vida dos seus filhos. Você tem que ter tempo de apresentar os seus filhos a mim. Eu tive que sair do mercado de trabalho, e Deus me colocou dentro de casa, Ju. Para mim foi muito difícil. E eu ainda bato a cabeça com isso, sabe? Isso aí ainda é algo que mexe ainda comigo. Mas o Senhor está me lapidando. Mas o Senhor disse, você vai entender por quê. Porque você vai entender porque você vai lavar roupa, você vai entender porque você vai limpar chão, você vai entender. O Senhor não permitiu colocar alguém. E eu sempre, né? Eu falava, meu Deus, serviço de casa, eu corrijo. Mas o Senhor, ele dizia, não. E o Senhor falou comigo exatamente quando eu estava um dia varrendo o chão da minha casa. O Senhor falou assim, tem uma amiga tua tentando um suicídio. O que você está fazendo aqui? Eu ouvi, Ju,
ela tinha ter tentado o terceiro suicídio tomando remédio. Meu E Deus. era um domingo, e ela tinha pedido oração. Sabe quando você não dá muita atenção, Ju? Você faz aquela oração, mas esquece. E aí eu fui limpar, eu fui varrer. Eu fui varrer assim, passar um pano. Depois, no domingo, queria descansar. Depois do domingo, eu gosto de descansar, ficar na minha... Falou, o que você está fazendo que você ainda não foi na tua amiga? Ela está morrendo. E aí eu convoquei outras 2 amigas, e eu falei, a gente precisa ir urgente na nossa amiga, porque e nós chegamos lá, ela tinha tentado o terceiro suicídio. Ela falava, se vocês não viessem aqui, eu tinha morrido. eu queria me matar, e eu tentei. Então, depois disso, eu falei, eu entendi porque o senhor me colocou nesse lugar. Então, sempre quando eu estou varrendo, Ju, sempre quando eu pôr uma roupa no varal, o senhor me fala comigo. O senhor me levou para esse lugar, entendeu? Porque ele falou, se eu te colocar outras coisas lá fora, você não vai ter tempo. Você vai tomar, eu sou sanguínea, né? Então, você vai perder o foco. Então, eu vou te colocar aqui. E eu não entendia, Ju. E agora que a ficha ainda está caindo, tá? Então, assim, o senhor tem falado muito comigo, e nós fomos lá, e Deus me usou e falou, agora profetiza, porque ela não poderia, ela tinha síndrome de Crohn, alguma coisa assim, não pode ter filho, ela estava com vários problemas, e o senhor falou, diga para ela agora que eu vou dar um filho para ela. E eu falava, meu Deus, falei, olha, o senhor vai te dar um filho. Aí ela riu, acho que foi como Ana. Ela riu, ela falou assim, amiga, eu tenho síndrome de Crohn. Eu falava, mas o senhor disse que vai te dar um filho, para você esquecer a depressão que você tem, para você se atentar à vida que ele vai colocar nas suas mãos. Aí eu esqueci daquilo, depois de muito... No mesmo ano, no final do ano, ela me mandou, ela falou assim, olha, amiga, se eu não tivesse visto aqui, eu não ia acreditar. Você é a primeira pessoa. E hoje ela tá lá com o Davi, ele já tem, eu acho que uns 4 aninhos, ele tem alguns problemas, algumas sequelas, ela ainda tem vários probleminhas, mas um dia eu entendi, porque Deus colocou algumas situações na vida dela, que é para ela esquecer da morte e tomar conta da vida. Então, assim, muitas das vezes Deus quer usar a gente assim, ó, e a gente não se atenta. Então, nós mulheres, nós somos chamadas para um lugar especial, eu falo. E foi quando você começou essa live, você dizendo que nós somos as mulheres sábias, e nós edificamos os nossos lares. Com a nossa boca, a gente tanto amaldiçoa, como a gente abençoa. Exato. Tanto a vida de um filho, como o nosso dia, como o nosso momento, como um minuto. Ai, nossa, esse dia hoje eu não vendi nada, não vai vender. Esse dia hoje foi terrível, vai ser. Esse dia hoje vai ser o que a gente profetiza. Então, o Senhor tem colocado no meu coração muito tempo. E na passagem de Ana, profetiza e gera aquilo que, para vir nas suas mãos, a gente precisa aprender a gerar isso. E é interessante, você falou que você vai trazer palavra, ô Ju, é interessante você sempre trazer uma palavra que as mulheres vivenciam. Por exemplo, eu conheço muitas mulheres que, quando vêm falar comigo, Ju, elas falam muito sobre relacionamento. Lilian, por que as igrejas não falam mais sobre relacionamento? Porque tem mulheres dentro da igreja sofrendo muito com relacionamento. Não estão dando conta dos casamentos, né? Então, assim, o Senhor tem me atentado muito sobre isso. Olha o que a gente vive. Muito fácil, né? Falar de várias coisas, mas a mulher, quando ela está zangada, ou quando ela está com alguma situação dentro do casamento, no relacionamento homem-mulher, isso não flui nas outras áreas. Então, é preciso falar sobre isso. Muitas mulheres querem ouvir, mas nós, muitas das vezes, a gente tem vergonha de falar. Mas ouvir já nos ajuda. Muitas não vão falar, não vão dar testemunho, mas as igrejas estão cheias, Ju. Então, eu tenho certeza disso. É interessante falar, porque pode ver uma mulher, quando um relacionamento não está bem, a mulher não está naqueles dias bons, nada flui, nem os filhos. A casa vira uma coisa, né? Então, vale falar sobre isso. Seriam os gatilhos, assim, sabe, Ju?
que eu vejo você que você tem muita experiência, assim, né? Então, vale a pena falar, saber declarar também sobre o casamento, né? A mulher sábia, entender, sabe, Ju? Esse dia nós tivemos na minha igreja aula sobre os temperamentos, e eu comecei a entender, olhar meu marido diferente, porque tem o sanguíneo e tem os temperamentos, Sim. e isso é da nossa natureza. Como o sanguíneo vende, como o colérico vende. Então, assim, isso é de grande valia, isso mudou muita coisa, assim, ó, me mudou, Ju. Tipo assim, até comigo mesmo, porque eu sou assim, porque Você eu começou perco a o entender, né, o foco. seu temperamento. O meu eu tive que estudar isso, Ju, para entender o meu temperamento. Aí eu desfoco muito rápido, não é por quê? Porque o sanguíneo é assim. Ah, mas como o sanguíneo dentro de casa, o esposo, lidar com uma mãe melancólica? Como é o marido melancólico? O marido melancólico, às vezes, ele não quer falar. Ele se emburra, então aí você vai entendendo, a mulher também, cada um tem o seu tempo, outras são mais tímidos, são explosivos, o fleumático, então isso é assim, ó, nos Acho que a gente ajuda. já estudou aqui comportamento, foi perfil de cliente, Uhum. através desses perfis que você está falando, a gente foi estudando o perfil de cliente, né? Uhum. Mas nós não entramos dentro de perfil, assim, Pessoal, né? pessoal, mas como assim, ó, cliente. Como qual o identificar o perfil? perfil do cliente para você saber vender para ele, Aham. né? Então, a gente já teve um estudo aqui nesse sentido, mas vale a contribuição de trazer algo sobre relacionamento, que eu acredito que quando a mulher está com a casa, como você falou, né, alinhada, quando ela está bem no casamento, né, com a família, a gente tem cabeça para pensar para outras coisas, outras demandas. Quando a gente não está bem... Isso, Ju, é porque o autoestima, Ju, da mulher é diferente do autoestima do homem. O autoestima da mulher precisa estar elevado, a mulher precisa ter um tempo de se adornar, de se arrumar, né? Eu acordo de manhã, Ju, eu falo, eu já passo um negócio na olheira, eu já tiro essas olheiras feias que eu, né? E já passo uma coisa, um batom, vou levar meus filhos, eu coloco uma roupa bonita, eu preciso estar bem para começar o meu dia, mas isso é o meu estilo. Coloco um óculos escuro e aí lá vem ela, mas é porque eu gosto, isso me faz bem. Então a mulher precisa ter uma autoestima, sabe, Sim. elevado. A mulher precisa disso, até mesmo para vender, até mesmo para estar bem. Então muitas das vezes falta essa palavra, né? A mulherada, ela quer o quê? Tá bonita, ó, a Ju. Você encontra a Ju, ela tá linda e perfeita, com essas unhas. Ai, linda, perfeita. A Dani, ela só passa bonita. A Alissa, com esse olhão dela. Então, assim, ó, mulher bonita quer ver mulher bonita, Ju. Não é? Mulher bonita quer ver mulher bonita. Mulher forte quer andar com mulher forte, né? Então, assim, é sobre isso, porque eu sei que você participa, assim, de vários seminários, de tudo mais, aí você tem que trazer isso pra gente. Eu participo às vezes também, eu tenho umas amigas assim, que me levam assim para os lugares, porque eu sou interessada em ouvir e aprender. Eu estou te esperando na convenção aqui, tá, Lilian? Ai, Ju, falando nisso, me leva para os lugares, eu já estou querendo, você já sabe disso. Os lugares, né? Que eu falei é por aqui, Ju, essas viagens. Ju, eu não sei, porque eu estou orando, viu? Eu estou orando. Eu quero muito, mas eu estou orando. Deus vai abençoar. Ô, Ju, é sobre isso, tá? É sobre isso. Que Deus abençoe essa mulherada, amém. Porque nós temos potenciais. Muitas das vezes a gente esconde os nossos talentos. E eu estou falando sobre mim, tá? Eu falo, Deus, eu quero expandir os meus talentos, né? Eu quero descobrir ainda naquilo, eu não sei no que eu sou boa, então mostre, porque a gente quer tentar fazer tanta coisa. Então, eis-me aqui. Quando a gente fala eis-me aqui, e declara, e faz igual ela fez, a Dani, sobre a casa, que eu também tô nessa, viu, Dani? Eu já tô desenhando a minha casa aí em Sertãozinho, aí por essas regiões de Ribeirão Preto. Aí todo dia eu declaro, vai ser ali, vai ser desse jeito. Quero voltar para minha terrinha, então eu também tenho declarado, viu? Ficar ali mais perto, né, Ju?
Logo, logo você vai vir testemunhar isso. Em nome de Jesus, estou orando assim. Boa noite, Ju, obrigada pela oportunidade. Imagina, Eu gosto de meninas. falar, eu gosto de falar sobre as coisas de Deus. Eis-me aqui. Eis-me Vamos tirar uma fotinha que eu vou Vamos ter que tirar sair. nossa foto, meninas? Va- Vamos? Quem puder abrir a câmera para a gente poder fazer a nossa foto. Vamos ver se mais meninas vão abrir. Quem tá faltando entrar, vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver aqui. Aí, fechou. Muito obrigada, meninas. Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor derrame sobre vocês bênçãos sem medidas e que vocês saiam daqui mais fortalecidas hoje, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Tchauzinho. Tchau.